Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nos colocamos diante de Ti para Te suplicar, Pai, que através dessa mensagem possamos ser adicionados, possamos crescer em conhecimento, Pai. Que essa mensagem venha falar através da minha boca, mas que não seja eu que fale, que seja o Espírito Santo de Deus que venha nos trazer discernimento e sabedoria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, assim te agradeço. Existem momentos na vida da gente em que aparecem oportunidades. E a gente tem que saber enxergar essas oportunidades, porque talvez pode ser que essa oportunidade só passe na nossa frente uma vez. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Bartimeu. Mas, em vez de ele ficar parado, ele tomou uma atitude. Ele clamou e chamou o Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Então Jesus, ele passava em Jericó, a caminho de Jerusalém, onde haveria de ser crucificado. O cego Bartimeu estava naquela calçada, sem enxergar, em sofrimento, usava uma capa que o identificava como uma pessoa que era marginalizada, uma pessoa que era à mercê da população, à mercê da vida, vivia de esmolas. Mas quando o sentido dele, bem aguçado nos ouvidos, ele percebeu que alguém importante haveria de passar na frente dele. Ele logo discerniu que tratava-se de Jesus, filho de Davi. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Logo de primeiro, Bartimeu, ele teve discernimento, e ele chamou Jesus pelo seu nome, filho de Davi. A multidão pedia que ele se calasse. Cala, se cale. E ele insistia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje existe muito Bartimeu na atualidade, muitos Bartimeus que clamam, que pedem ajuda, que estão em sofrimento, que estão cegos, que estão necessitando de ajuda, de esmolas. Eles clamam, eles gritam, e não há quem apareça para ajudá-los. A gente tem que se colocar no papel de Bartimeu. Quantas vezes a gente já pediu ajuda, a gente já suplicou, às vezes até pediu ajuda para as pessoas erradas, mas ele teve tanto discernimento, Bartimeu, que ele pediu para a pessoa certa. Quando ele insistiu tanto,
mas ele insistiu com a pessoa certa. Hoje em dia, a gente, quando enfrenta algum problema, a gente às vezes vai e quer pedir aconselhamento para um amigo, às vezes até um ímpio, e ele vai nos dar conselhos ruins. Então, o que a gente deve fazer como cristãos é procurar pessoas que sejam cristãs também, pessoas que vão nos aconselhar com conselhos bons, que vão nos aproximar mais de Jesus. Devemos clamar a Jesus, devemos colocar o joelho no chão e clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, porque Ele é o único capaz de mudar as nossas vidas, assim como aconteceu com Bartimeu naquele dia. Bartimeu não perdeu a oportunidade dele. E quantas vezes a gente tem a oportunidade de buscar o Senhor e resolve não buscá-lo? Hoje somos felizes porque Deus nos achou, teve misericórdia das nossas almas e estamos mais próximos dele. Aqui, embora não mereçamos, sejamos pecadores, mas estamos mais perto do Senhor, porque um dia Ele teve misericórdia de nós quando a gente clamou em sofrimento. Então essa mensagem a gente tem que levar para aquelas pessoas que necessitam ouvir. Às vezes, quantas vezes a gente passa na rua, tem um mendigo pedindo esmola, e a gente, sendo cristão, a gente passa direto. Eu mesmo, acontece, eu não sou perfeito, assim como eu creio que todo mundo aqui. Mas às vezes, a gente parar e cumprimentar a pessoa, dar um bom dia, dar um sorriso. Hoje mesmo eu estava na frente da Assembleia, lá perto da área 6, e tinha um mendigo dormindo lá na porta de vidro. Ele sempre dorme lá. Ele acordou, falou comigo, perguntou a hora, e a gente começou a conversar. E ele disse: "Oh, meu Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida." Eu disse: "Está certo, a gente tem que agradecer para Jesus, para nosso Senhor, nosso Salvador. Está muito certo, tem que clamar para Ele, que só Ele é capaz de nos dar a paz que a gente procura, de amenizar o nosso sofrimento." Foi quando a morte chegou e eu tive que ir. Aí eu cumprimentei ele e saí. Ele ficou alegre porque teve uma pessoa que deu atenção para ele. Porque aquela pessoa ali, além de precisar de abrigo, de comida, de água, precisa de atenção, precisa de alguém que confie nela. Eu não tive medo de me aproximar dele. Ele teve a oportunidade de me assaltar, tomar meu celular, mas eu confiei. Porque a gente também tem que dar chances, as oportunidades para as pessoas se aproximarem da gente e a gente poder aconselhar, poder dar uma palavra de alegria e de conforto. E é bem isso que acontece. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim." E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: "Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama." Louvado seja Deus. Jesus, quando ouviu o clamor de Bartimeu, ele parou e fez um convite. Fez um convite para que Bartimeu se aproximasse dele. E quando aquela grande multidão pedia que o cego se calasse, porque estava incomodando, Jesus deu o privilégio de convidá-lo a vir até ele. E olhou nos olhos de Bartimeu e disse: "O que queres que eu te faça?" E Bartimeu teve a grande oportunidade da vida dele e disse: "Que eu tenha vista, Senhor." E toda aquela multidão que antes humilhava Bartimeu, não dava atenção, teve que chamá-lo, porque o mestre parou. O mestre parou e chamou Bartimeu. Ninguém dava valor, dava importância para ele, ele só clamava uma atenção. Então, quando a gente procura a pessoa certa, é certeza que a gente vai ser atendido. E essa pessoa certa se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Só Ele é capaz de mudar a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando muitos olharem para a gente e disserem que a gente não vale nada, que a gente não tem jeito, seja porque a gente é pobre, seja porque a gente é feio, seja por qualquer outro motivo, a gente tem que saber que a gente é muito importante, a gente tem muito valor para o Senhor Jesus. E Ele só quer que a gente clame a Ele.
E ele nos pergunta: o que quer, filho, que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? E a gente tem que ter a resposta na ponta da língua. Bartimeu disse: mestre, Senhor, que eu tenha vista. E será que a gente está preparado quando a gente vai ao encontro com Jesus e ele perguntar para a gente: o que quer que eu te faça? O que a gente vai responder? A gente não tem muito tempo para pensar, porque Jesus pode estar passando e pode ser a última oportunidade da gente ter aquele contato. Então a gente tem que ser sábio. Não é pedir dinheiro, casa, carro. Que queres que eu te faça? Meu pedido já foi feito. E todos aqui também já fizeram seu pedido, já foram aceitos pelo Senhor. A nossa salvação é algo que não tem preço. É o maior presente que o ser humano pode receber, é a salvação. E embora essa vida tenha dor, tenha sofrimento, mas a gente sabe que o maior presente, a coisa mais valiosa já nos foi entregue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa salvação não tem preço que pague. E como o irmão falou, que a gente tem que seguir Jesus e carregar a nossa cruz. A nossa cruz, irmão, é a gente saber que apesar da gente ser cristão, a gente vai continuar sofrendo. A gente vai sofrer preconceito porque a gente é cristão. A gente vai sofrer preconceito porque a gente se veste desse jeito, porque a gente carrega este livro, porque a gente louva, porque a gente chora. Vão chamar a gente de abestado, vão dizer que Jesus não existe, que a gente está louco. Mas todas essas pessoas que estão falando isso para a gente hoje em dia vão presenciar a nossa vitória. E elas vão ver que elas tiveram a mesma oportunidade de serem salvas e desperdiçaram. E quando estiverem num lugar de tormento, de sofrimento eterno, não terão mais essa oportunidade. Não terão mais essa oportunidade, porque essa oportunidade só nos é dada quando a gente ainda está aqui, nessa terra, vivo ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o maior tesouro que a gente recebeu. A gente tem que agradecer todos os dias. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. A gente pode estar em dor, latejando, pode estar ferrado financeiramente, pode estar com dor de cabeça, com depressão, com ansiedade, mas Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque é um casamento que o cristão tem com Jesus. O casamento, o pastor pergunta: promete amá-lo na tristeza e na alegria? Esse é o mesmo casamento que a gente tem com Jesus. A gente prometeu, a gente deu o nosso voto que a gente o amaria no sofrimento e na alegria. Então, porque a gente vai louvar, a gente vai sorrir, a gente vai agradecer só quando tudo vai bem? Eu estou passando por uma situação que é muito triste, mas eu tenho que agradecer, porque eu enxergo, porque eu ando, porque eu me alimento, porque eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho família. Por tudo isso, pelo ar que eu respiro, eu consigo ir no banheiro sozinho, consigo fazer as minhas necessidades sozinho. Então, tudo isso é motivo para a gente agradecer. Tudo isso é motivo para a gente todo dia dizer: Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu sei que eu não mereço, porque eu sou um pecador. E nada que eu faça para ti, Senhor, paga a dádiva que me foi entregue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que foi entregue para todos nós. Então a gente não tem que ter medo de clamar, de suplicar e de pedir que Jesus se aproxime de nós. A gente conta para Ele os nossos problemas, a gente não conta para a amizade do mundo, conta para Deus, conta tudo para Ele, chora para Ele. Ele é misericordioso para nos ajudar. E quando Jesus chamou Bartimeu, ele lançou fora a capa dele, lançou a capa dele fora, se levantou e foi até o Senhor. E é isso exatamente que a gente faz. Quando Jesus nos encontra, a gente tem que lançar fora a nossa capa. A gente tem que abandonar aquela pessoa que a gente era. Se a gente mentia, a gente para de mentir. Se a gente roubava, a gente para
Se a gente se prostituir, a gente para. Se a gente era viciado, a gente larga o vício. Porque tudo na vida da gente tem um preço. E essa capa a gente tem que abandonar, a gente tem que deixar para trás. Porque Deus fala na Bíblia que nova criatura é quem conhece Jesus. As coisas velhas se passaram, desde que tudo se fez novo. Não é fácil, mas não é impossível. Todos os dias a gente tem que estar reivindicando, a gente tem que estar abandonando alguma coisa que a gente gosta, alguma necessidade, alguma vontade, algum desejo, alguma concupiscência. Tem pessoas que caem no pecado novamente, mas aí tem que ter força para voltar para o Senhor de novo. Porque se a gente não tiver capacidade para fazer isso, a gente é igual um cachorro que vomita com o seu próprio vômito. A gente já conhece que esse lado aqui é o melhor que existe. Então a gente tem que gritar: eu quero estar com Cristo, eu quero estar do teu lado, Senhor, na alegria e na tristeza, porque só o Senhor me dá forças para superar todas as minhas necessidades. Embora eu queira pecar, mas eu deixo de pecar, porque eu sei que o pecado me leva para a morte, e de lá eu já saí, para lá eu não quero mais voltar. Depois que Bartimeu enxergou, duvido que ele quis ainda voltar para o mundo, que ele não quis de jeito nenhum. Ele enxergou e seguiu Jesus. A mesma coisa que a gente hoje faz, a gente segue a Jesus, e a gente tem que seguir Jesus até o dia da volta, que ele nos arrebate. E aí a Bíblia fala que os que estiverem vivos serão arrebatados, e os que estiverem mortos ressuscitarão. O arrebatamento pode ser amanhã, então a gente não vai passar pela segunda morte. Mas se a gente morrer, a gente tem a certeza de que a gente vai estar com Cristo. Isso é mais importante de tudo, o mais importante de tudo é estar com Cristo, porque isso aqui é passageiro. Tem gente que procura alegria aqui no mundo, mas o que o mundo pode te dar? No máximo 100, 120 anos de prazer, de alegria, de dinheiro, e depois a gente pode viver pobre, ou então pode ter dinheiro, mas a gente tem toda uma eternidade com Cristo, um corpo glorificado, sem doença, sem sofrimento, sem dor. A gente vai continuar louvando, a gente vai conhecer Jesus pessoalmente, vai poder contemplar o furo nas mãos dele, o sacrifício que ele fez para pagar todos os nossos pecados, sacrifício vicário. Então todos nós esperamos ansiosamente aquele grande dia, um dia que estaremos juntos. Vou encontrar com a irmã Helena, com a irmã Valda, com a irmã Elisandra, todo mundo. A gente vai dizer: ei, não foi bom? Quando a gente não queria ir para a igreja porque dá preguiça às vezes, mas é muito bom estar aqui, porque a gente sabe que tudo que é plantado aos pés do Senhor, a gente vai colher. A gente pode perder o nosso tempo em uma festa, perder o nosso tempo em um shopping, perder o nosso tempo em uma praia. Aquilo ali não tem retorno. Assim, o corpo da gente tem, né? O retorno que a gente se sente bem, tem um prazer carnal. Mas o tempo que a gente perde não, o tempo que a gente investe dentro da casa do Senhor, é um tempo que nosso galardão só vai estar aumentando. Quando a gente for ver, a nossa conta está recheada de galardão, de coroa. A irmã Valda vai conferir lá. A irmã louvou 10 mil hinos ao longo de 20 anos. Está aqui o teu galardão, está aqui a tua pedra preciosa, teu ouro, teu jasmim. Eu não sei como vai ser, só sei que vai ser uma coisa muito boa. E a gente vai ter certeza de que valeu a pena. E quando finalmente Jesus curou Bartimeu, ele fala para ele: vai, a tua fé te salvou. Quantas vezes foram oferecidas a chance da gente ter uma salvação e a gente não teve fé, a gente não acreditou? Eu mesmo, só para ilustrar aqui, quantas vezes eu visitei a igreja, mas na hora de levantar a mão eu não tinha coragem.
sempre deixava para depois, eu nunca levantava a mão, porque eu ficava pensando, se eu levantar a mão eu vou ter que largar aquilo ali, então a gente tende a querer ficar com a carnalidade, e é o inimigo querendo que a gente não levante a mão para aceitar o Senhor, para dar tempo para Ele nos destruir, a gente morrer e padecer com Ele no inferno eternamente, porque o inferno foi feito para Ele, mas Ele quer nos arrastar juntos. Só que maior é o Senhor, e não vai deixar ninguém que está aqui ir. A gente já tem a salvação que a gente não vai perder. A gente só tem que perseverar em fé, pedir força, continuar lutando, louvando, buscando, se fortalecendo. Porque a gente tem um retorno garantido. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Exatamente isso que a gente faz, segue Jesus no nosso caminho. Então, a gente também, como cristãos, a gente tem esse dever de fazer o ID, igual o irmão falou. A gente tem que levar essa mensagem, porque muita pessoa necessita de ouvir essa mensagem. Talvez não entende o que ela pode mudar, a paz que excede todo o entendimento, a salvação eterna. Pode ser que ela não conheça o Jesus da forma que a gente já conhece, porque a gente busca essa intimidade todos os dias, então a gente tem também essa autoridade de falar o nome de Jesus, apresentar o Senhor Jesus, para que outras pessoas possam ouvir e serem salvas assim como a gente foi. A gente tem a obrigação como cristão de explicar que só o Senhor é Deus, só através dele, que é o único caminho que é capaz de nos dar a salvação eterna. E para isso a gente tem que dar o primeiro passo, seja clamando, seja indo em direção dele, como fez Bartimeu. Então, que a gente possa encontrar muitos Bartimeus pela rua que estão necessitados de ajuda e que clamem, e que essa ajuda vá até o Bartimeu e possa acolhê-lo, para que ele lance fora a capa que o prendia no sofrimento, na dor e, quem sabe, na perdição eterna. Louvado seja Deus. Pai, quero te agradecer mais uma vez, Pai, porque o Senhor me capacitou para trazer a mensagem para a igreja, meu Pai. Através da minha boca, o Espírito Santo levou a mensagem, Pai. Que essa mensagem possa chegar no coração de todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Que essas pessoas possam também compartilhar essa mensagem com amigos, com vizinhos, com parentes. E que todos saibam que só o Senhor é Deus, Pai. Nos fortalece, nos dá força, nos usa nos louvores, nos usa nas pregações, nos usa, Pai, nas ações da igreja, no evangelismo, em tudo, Pai. Nos usa, nos capacita, nos dá força, nos enche de discernimento, de sabedoria, Pai. Nos dá ânimo. Às vezes não dá vontade de vir na igreja, mas nos dá ânimo para vir te buscar cada vez mais, Pai, para estar mais perto de Ti, para sentir a Tua glória, sentir o Teu poder, Pai. Vem, Pai, com a Tua mão de poder sobre nós, derrama a unção, batiza a gente com o Espírito Santo, Pai. Todo o que eu te peço, Jesus Cristo, me batiza no Espírito Santo, Pai, que eu tenha mais autoridade, Pai, para falar de Ti, com amor, com fidelidade, Pai, com autoridade. Isso eu venho buscando todos os dias. Eu acredito que todos que estão aqui presentes buscam, Pai. Buscam no quarto, choram, clamam. Preenche, Pai, teus vasos com todo o discernimento, com toda a sabedoria, para que possamos cada dia mais ser parecidos com a Tua pessoa, Jesus Cristo, para que tenhamos a Tua mentalidade, Pai. Compartilhar conhecimento, compartilhar salvação, compartilhar amor. Nos cura, Pai. Nos cura de tudo que está nos preso no passado.
nos dá força para seguir em frente, nos capacita, nos livra de todo o mal. Que sejamos fortes, que sejamos capacitados para usar todo esse poder que nos foi dado por Jesus Cristo. Os sinais, Pai, queremos os sinais. A Tua palavra diz que aqueles que creem terão sinais. Queremos expulsar demônios, queremos curar através do Teu nome, através do Teu Santo Espírito, porque sabemos que não somos nada, mas queremos ser vasos usados, Pai, usados pela Tua mão. Nos capacita, Pai, tira de nós tudo que não é da Tua vontade, que não é do Teu agrado, Pai. Nos dá a cura que a gente busca todos os dias. Não é fácil, porque quando vamos nas ruas, somos setados, somos flechados pelo inimigo, potestades, principados, hostes celestiais da maldade que querem nos destruir, mas não vão conseguir, porque a Tua palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tomamos posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Fazemos uso do sangue do Senhor Jesus Cristo para expulsar tudo que é ruim, tudo que é mal, tudo que vem do inimigo. Todas as armadilhas do inimigo caem por terra em nome do Senhor Jesus. Nós não aceitamos ser derrotados, nós não aceitamos ser destruídos, porque nós temos a força que nos foi dada dos céus, a força que vem de Jesus Cristo. Nós tomamos posse desse poder, dessa autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.